Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu parabenizar aqui, primeiro fazer aqui a minha referência aqui com o meu colega de Jalter, e quero parabenizar a presidente Fátima, a Estela, vocês que tiveram essa iniciativa de trazer para cá os associados para discutir um tema, certo? Um tema que, na verdade, esse tema era para ser discutido constantemente, desde a fundação, né? Então, o grande problema que nós temos, nós brasileiros temos com relação às questões previdenciárias, né? Muito embora eu não considere o fundo de pensão uma previdência, mas o grande problema que nós temos no Brasil é que a gente tem uma cultura errada de previdência. A gente não sabe o que é previdência. Previdência é um tema que era para ser matéria do currículo do segundo grau. A partir do segundo grau, nós deveríamos ter uma matéria chamada Noções de Previdência, certo? A gente não seria tão ignorante em matéria de previdência. Para mim, o maior inimigo da previdência no Brasil é a ignorância. E quando eu falo ignorância, não é só nossa, de nós servidores, não. A ignorância sobre previdência, ela está permeada em todos os âmbitos que você imaginar, inclusive no judiciário. Júlio, o que eu tenho visto de decisão do Supremo Tribunal sobre previdência, sobre fundo de pensão, que você lê e você tem vontade de chorar, porque foi o Supremo que disse. E aí você vai reclamar a quem? Ao bispo? O Supremo é a última instância, certo? E por que é que isso acontece? Porque a gente só procura saber sobre a nossa previdência ou sobre o nosso fundo de pensão quando a gente está na linha de chegada, na reta para receber o benefício. Aí é que a gente procura saber o que é que está acontecendo, né? Então, nesse momento aí, nós vamos discutir. Ou quando há uma crise muito grande, que o tema vem à tona, que todo mundo discute. Aí nós procuramos saber. E aí, gente, eu digo, é a casa arrombada já. Tudo já aconteceu. Previdência é algo de longo prazo. Ela acontece ao longo da vida. Uma mulher, por exemplo, ela precisa de 30 anos para precisar do benefício dela. O mínimo 30 anos, né? Imaginando que essa mulher ela entrou no mercado de trabalho e, ininterruptamente, ela vai trabalhar durante 30 anos para ter o primeiro benefício dela, que seria o benefício de aposentadoria. Então, quando a gente está chegando nessa reta aí, só que ao longo de 30 anos, muita coisa aconteceu. As coisas acontecem e a gente não sabe. E quando a gente toma conhecimento, a gente não entende, porque é algo muito complexo, é muito complicado, certo? Então, assim, o tema que me deram aqui, ele é um tema muito complicado para mim, porque eu não sou muito defensor da previdência privada, da previdência complementar, né? Principalmente eu estou falando para o auditório que já tem, então não tem mais o que chorar o leite derramado. O que eu tenho que fazer aqui é tentar mostrar para vocês essa diferenciação, né? E a necessidade que vocês têm de ter mais conhecimento, né? De se apropriarem mais do conhecimento sobre esse tema, sobre previdência, sobre a questão dos fundos de pensão em geral. Porque a cultura que nós temos, ela é uma cultura complicada, porque se você perguntar a qualquer leigo, olha, o que é a previdência? E quando eu falo em previdência, eu falo porque se diz que fundo de pensão é previdência, né? Depois eu vou fazer essa diferenciação, que eu entendo que não é. Certo? Mas veja bem, quando você diz assim, gente, o que é previdência? E aí o leigo, a grosso modo, aí eu penso assim, não, a previdência, a grosso modo, é assim, é um dinheiro que eu guardo, eu ponho ele ali, para no futuro eu pegar de volta em forma de benefício. Quando acabar a minha capacidade laboral, ou quando eu morrer, meus dependentes vão receber. Certo? Previdência é isso? Não, não é. Deveria ser. Esse é o ponto básico, ele deveria ser. Mas depende muito do modelo que for adotado em determinado país, em determinada região. Nós temos um modelo de previdência mesmo, nós temos um modelo chamado modelo de repartição simples, que é aquele modelo em que o governo, na previdência pública, ele recebe o dinheiro, a contribuição de quem está trabalhando, para pagar a quem já está recebendo o benefício, aposentado e pensionista. E por isso que a gente escuta tanto os técnicos dizer, olha, a previdência está quebrada porque nós temos que ter 5 trabalhando para um que esteja inativo, que esteja recebendo benefício. E essa proporção, ela tá diminuindo. Hoje nós temos quase 2 para 1 ou 1,5 para 1. E desse jeito não dá. Claro que não dá. Só que o pessoal nunca explica por que a gente não muda o modelo, então. Por que a gente não discute o modelo? Por que a gente só discute o benefício? E assim também o é na previdência privada, na previdência complementar, no fundo de pensão. É dessa mesma forma. São regras que você entra para o jogo
conhecendo só parte da regra. Ou seja, você sabe quanto vai pagar, mas você não sabe quanto vai receber. Você só sabe quanto vai receber no dia que você precisar. É uma coisa mais ou menos assim, né? Como os católicos, né? Lá na Igreja Católica, Deus oferece tudo de bom para a gente, mas só quando a gente morrer. Aí vem os evangélicos e dizem, não, se você der o dízimo aqui, você amanhã já está com uma casa nova, com uma piscina, com tal. Aí o cara corre para a Igreja Evangélica. É mais ou menos assim, né? Então a Previdência, o Fundo de Pensão, ele tem isso. É tudo muito bom, né? Você tem uma ideia, nós temos a Previdência Pública. Vamos fazer uma diferença aqui, para vocês entenderem, porque eu vou ficar falando isso, vocês não vão entender. Vamos fazer logo uma diferença. Previdência, se você pegar protótipo de Previdência, dizem os historiadores, que quando o primeiro homem de Neandertal, aquele lá que ainda dava meio de 4, né? Quando ele teve a ideia de guardar o primeiro pedaço de carne para comer no outro dia, ali ele fez uma previdência, ok? Ele se preveniu, ele previu o amanhã. Então, previdência seria mais ou menos isso. E a previdência, ela não é coisa nova, ela é coisa de muito distante, né? Isso aí você começa lá no pessoal lá do Império Romano, ele já tinha o que eles chamavam de caixa, né? Era uma caixa que era para aqueles soldados que faleciam em combate, a família daqueles soldados, né? Que faleciam em combate. E isso ela veio se adaptando, né? No Brasil, nós temos o primeiro protótipo de previdência em 1795. No ano de 1795, nós tivemos a primeira previdência, que era o Montepio das viúvas e órfãos dos oficiais da Marinha Mercante. Então era uma coisa só para a família de quem morria, era para amparar a família de quem morria. E isso veio se aperfeiçoando. Em 1924, 1923, 1924, nós tivemos uma coisa mais próxima. Nós tivemos a Lei Eloy Chaves, por exemplo, que foi o primeiro protótipo de previdência para o servidor público. E naquela época, era 3% a contribuição. 3% do empregado, 3% do empregador. E como ela era feita para segmentos, indústria, comércio e tal, então quem consumisse os produtos daquela empresa que estava vinculada àquela previdência, pagava entre 1,5% e 2%. E esse dinheiro dava, ele nunca quebrou. Por que isso acontecia? Porque nós tínhamos naquela época um modelo chamado modelo de capitalização. Você põe o dinheiro lá, esse dinheiro cresce, rende, se for bem administrado, obviamente, né? Ele tem que ser bem administrado. Alguém que está lá daquela administração tem que ser alguém que participe daquilo também, para que ele possa defender aquilo. Não pode ser uma pessoa lá de fora que não tem nenhum compromisso com isso. Então ele pode fazer aquilo ali, e fazer com que esse recurso renda, e lá no final você receba isso aí. E a Previdência, ela se preocupa com o risco social, ela não pode pensar só no financeiro. Se ela pensar só no financeiro, ela não é Previdência, ela é poupança, ela é uma aplicação. Por isso que eu digo que os fundos de pensão, eles não são Previdência. Porque a Previdência, ela se preocupa com o risco social. É o governo, é o Estado que ele se precavê o que é que pode acontecer com essa população no futuro. Não é só a questão do recurso, certo? Então nós temos na Previdência Pública, que é essa sim que a gente deve defender com unhas e dentes, né? A gente não deve ter um fundo de pensão? Deve, não tem problema não. Você não tem uma poupança, você não tem uma aplicação. Então, você pode ter também um fundo de pensão. Mas previdência mesmo, é aquela que você se filia a ela hoje, sabendo quanto você vai pagar e quanto você vai receber. Eu preciso saber no futuro, daqui a 30 anos, daqui a 35 anos, homem, quanto é que eu vou receber. Isso sim é previdência, porque você pode se programar, você se programa para a sua vida futura. Por isso que eu defendo tanto a previdência pública, que na previdência pública nós temos o regime geral, que é administrado pelo INSS, é uma previdência pública, e nós temos os regimes próprios, os RPPS, que é o regime de previdência nosso, de nós servidores públicos, certo? É essa previdência que hoje o governo diz, não, eu limito ao valor máximo do regime geral, que hoje é R$ 5.531. A partir daí, vocês façam uma previdência complementar. Então, a previdência mesmo é aquela que se preocupa com o risco social. Aí você entra lá hoje no mercado de trabalho, você pega a lei e diz, como é isso aqui? Quando eu entrei no serviço público era assim, você, homem, aos 35 anos, você vai receber a sua aposentadoria com integralidade e paridade.
É mesmo, e com a integralidade? Integralidade é, você leva tudo que tiver no seu último contra-cheque, você leva. E você estiver contribuindo, você leva. Isso é integralidade. E paridade é o direito que você tem de, estando aposentado, tudo que vier de benefício para a sua categoria na ativa, você recebe também. Então isso é integralidade e paridade. E naquela época, a lei dizia, se você se aposentar com integralidade, se você esperar pelos 35 anos, você ainda leva mais 20% do que o que você ganha. Se você estiver recebendo uma gratificação de caráter temporário durante 10 anos, você incorpora. Tudo isso me ofereceram quando eu entrei para trabalhar. E aí, durante 35 anos, essa regra foi mudando, né? Quer dizer, o jogo já estava, a bola estava rolando em campo e a regra foi mudando. Depois veio uma lei e disse, olha, não tem mais 20%, não tem a classe imediatamente superior, não tem mais, e eu podia me aposentar alternativamente pelo tempo ou pela idade, o que chegasse primeiro, e eu quisesse. Aí disseram, não é mais ou, é i, tempo e idade, certo? E tempo de serviço público, e tempo na carreira, e tempo no cargo. E eu digo que minhas incorporações, nem espírito mais, amigo, você incorpora. Pode esquecer isso aí, certo? E isso vai mudando. Depois veio uma emenda 41 e disse, agora não tem mais integralidade, agora é uma média aritmética das 80% parcelas maiores que você... Enfim, né? A mudança ela vem como um avalanche e essa mudança ela sempre foi direcionando para um ponto. Que ponto é esse? Previdência complementar. Previdência complementar é privada, não é pública. Não prevê risco social, ela só prevê poupança. Ok? E aí, as pessoas, como não sabem o que é isso, vão deixando a coisa acontecer. E já é realidade. Você já tem o FUNPRESP aí, que foi, né, foi instituído, mas vocês têm o fundo de pensão. Então, vocês podem ficar só no fundo de pensão porque ele é facultativo. O FUNPRESP, como esse fundo também, ele é facultativo. E aí por isso que eu mostro que é uma diferença tão grande entre previdência privada, né, e a previdência pública. Na previdência privada está lá, complementar. Quando o governo diz previdência complementar, nós temos uma previdência complementar. Qual é a ideia de previdência complementar? Previdência complementar é assim. Você, servidor, o governo traçou um novo projeto de previdência para você e você agora vai ter que fazer uma previdência complementar, um fundo de pensão, a GEAP de vocês aí. E aí você diz, então a complementar é assim, eu ganho 10 mil reais, eu sou servidor público, ganho 10 mil reais. O governo disse que agora a previdência que ele vai me pagar só é até o limite do que o regime geral paga. Quanto é o limite de lá hoje? R$ 5.531,31. Então eu vou pagar esse fundo de pensão e eu vou me aposentar, eu ganho 10 mil aqui, eu vou me aposentar com 5.531, vamos arredondar, com 5 por aqui, e os outros 5 eu tiro daqui. Por quê? Complementar. Você complementa, você não vai perder nada. Você ganhava 10, se aposenta, vai continuar com os mesmos 10, só que 5 você vai tirar daqui, e 5 você vai tirar daqui, certo? Agora, aí você diz, não, tá bom, então eu vou fazer. Aí você... Aqui só 5, até mesmo porque se você quiser faz, se não quiser, faz também, né? Porque é compulsório. Aí você vai para o fundo de pensão. Aí chega lá e diz, não, cara, isso aqui é uma maravilha. Aí lá quanto é que você paga? 11%, você vai pagar o mesmo 11 aqui. Lá você paga 11, o governo bota 22. Aqui você vai pagar 11, mas o governo só bota 8. E dependendo do fundo de pensão, o governo não bota nada. É só você. Você é solidário consigo mesmo. É só você. Aí ele diz, disso aqui, nós vamos contratar uma empresa para fazer a aplicação, nós vamos contratar um técnico, não sei o quê, vamos contratar auditoria independente, nós vamos não sei o que lá e tal. E quando terminar aqui, você vai ganhar mais do que os 5 que você esperava. Como? É milagre? É milagre? Ou é aquele governo lá que é incompetente e não sabe administrar? E aí não é bem assim, porque você diz como é, você paga o tanto. E quando eu for receber, não, só quando chegar lá. E quando você chega lá, nos 30 anos, mulher, 35 anos, homem, você chega lá e diz, agora vim buscar o meu aqui, a minha diferença, meus 5 mil. Não, não é bem assim não. Vamos ver aqui sua conta individualizada. Vamos ver o montante que você amealhou. O montante que você amealhou, ele decorre da sua contribuição e ele decorre do rendimento
que aquele dinheiro teve. E nesse rendimento, a aplicação é feita no mercado financeiro, ok? Capital privado, capitalismo comendo solto. E você pode ter meses que o rendimento é muito bom, mas você pode ter meses que o rendimento é ruim, e você pode ter meses que o rendimento é negativo. Você tem que tirar do seu dinheiro para pagar o mercado financeiro. Ou seja, na previdência pública, o governo assume isso. Na previdência privada, não. Ele entrega você ao mercado financeiro. E nós que estamos entregues ao mercado financeiro e não entendemos a coisa, e quando a gente vai procurar entender, é tão rebuscada a lei que você não consegue nem interpretar direito, você diz, deixa para lá. Já tem fulano lá que cuida, né? Pronto. Já vai lá agora ser nosso representante e ele vai resolver por a gente. Não pode ser desse jeito. Não pode. Vocês vão ter uma eleição agora, lá para a GEAP de vocês. E vocês vão indicar a gente daqui de vocês. Ótimo, até aí tudo bem. Isso significa dizer, estamos cumprindo a lei, porque a lei diz que o fundo de pensão, que a previdência, seja privada, seja pública, ela tem que ter um conselho. E esse conselho tem que ter representação paritária. E essa paridade é representante dos contribuintes, né? Representante do governo que põe lá, representante... Bom, tem os representantes de todas as alas que compõem aquele fundo de pensão. Mas é preciso que esses representantes, eles tenham conhecimento. Porque se ele não tiver conhecimento, certo? Eu estava conversando com o Júlio há pouco tempo e dizendo isso a ele. Nós brasileiros, a gente acha muito bonito o gráfico. Então a gente chega lá como representante, eu fui eleito representante, eu sou do conselho. Aí você chega lá, você tem uma ideia política da coisa, você tem uma ideia política, social. Ele diz, o fundo de pensão, a gente está botando o dinheiro lá e o dinheiro acabou. A gente esperava um rendimento esse ano de tantos milhões e não deu, só deu tantos milhões. Aí você vai, quando chega lá, o cara olha para você assim e diz, olha, vamos lá, mercado financeiro, CDB, C não sei o que lá, IBDI, BDP, IB não sei o que lá, e mostra uma arruma de coisa e você olha, quando ele está aqui, ó, quando chegou aqui no final, não deu nada. A gente teve rendimento. E como você não sabe debater aquilo ali, você finda ficando calado. As entidades de classe, sindicatos, associações, tem uma coisa que elas não fazem. E eu acho que negligencia muito. Que é o conhecimento sobre aquele tema que ela vai discutir. Você não pode sentar numa mesa de negociação para discutir com ninguém, principalmente com o mercado financeiro, com o capital, sem você estar apropriado de conhecimentos que você possa rebater. Então, um sindicato desse aqui, ele tem vários, né? Eu vou dar aqui 2 segmentos de atividade que ele pode fazer, até diária, se ele quiser, mas que ele faça pelo menos mensal, que seria fazer a capacitação de um grupo na área jurídica e na área previdenciária. Para que esse grupo, ele possa fazer, pelo menos mensalmente, ele possa reunir uma quantidade de gente dessa aqui, ou mais. Se você começar a reunir, vai dar muito mais. Para ele explicar o que é. Para que a pessoa saia daqui sabendo o que é que ela está fazendo, o que é que ela está aplicando, o que é que aquele rendimento está. Eu vi aqui, Estela falou aqui, estava falando aqui, dizendo, olha, que nós tínhamos uma GEAP, depois teve uma intervenção, e aí separaram saúde de não sei o que lá e tal. Tá certo, Estela? Tá. Nós tínhamos uma GEAP que tinha saúde e tinha previdência. E de repente veio lá o governo e disse, tira! Foi assim? Não, não foi. Foi a Constituição. Emenda 20, de 1998, onde ela estabeleceu que previdência não pode ser misturada com saúde, porque o dinheiro de previdência, ele é para ser guardado, para render. Olha, aquela parábola dos talentos, lá da Bíblia, né? A parábola dos talentos. O cara entregou um dinheiro lá a cada um, e quando ele voltou, o cara chegou lá e disse, está aqui, rendeu o dobro. O outro lá rendeu, você é um bom administrador. Chegou o outro lá e disse, não, o senhor me deu um talento e eu fiquei aperreado, porque o senhor cobra de todo mundo, eu escondi, enterrei lá, agora está aqui, ó, mesmo talento. O senhor não perdeu, eu perdi muito. Você é um mau administrador. Então é a mesma coisa aqui. A administração de um fundo de previdência que não faz com que o dinheiro renda e renda o suficiente para ter um equilíbrio financeiro e atuarial, ele não é um bom administrador. Não é mesmo.
E no mercado financeiro é muito difícil você fazer isso. Todo e qualquer sistema de previdência, inclusive os fundos de pensão, a lei diz que ele não é para dar lucro e também não é para dar déficit. Ele é para ter algo chamado, ele é para ter um equilíbrio, que ele chama de equilíbrio financeiro e atuarial. O que é o equilíbrio financeiro? É que esse fundo ele tenha um volume de recursos suficiente para pagar a todos que para ele contribuíram. Isso é equilíbrio financeiro. E atuarial? Que esse pagamento ele possa ocorrer durante todo o tempo contratado, que em regra, quando a gente contrata a previdência, é para a vida toda, de preferência que ainda sobra uma coisinha por dependente quando a gente morrer. Então, isso é fácil de ser avaliado. Existe uma ciência chamada atuária, né, que se faz um cálculo. Essa atuária, ela é necessária, indispensável para qualquer fundo de previdência, para qualquer financiamento, para qualquer investimento que você fizer. E se faz isso pegando várias situações. Se faz isso pegando a expectativa de vida da região, a quantidade de filhos que aquele povo naquela região sempre tem, a questão de doenças incuráveis, a questão de possibilidade de cura, porque quando você trata de previdência, certo? Seja ela da previdência de verdade, a pública, do risco social, seja ela do fundo de pensão, qualquer coisa pode modificar. Por isso que o cálculo atuarial ele tem que ser feito pelo menos a cada ano. Né? Tem muitos que fazem a cada 6 meses, né, Júlio? Cada 6 meses. Certo? Mas ele pode fazer, no mínimo, um ano de diferença. Imaginemos aqui, por exemplo, o câncer. Quem é que não sonha com a cura do câncer? Todos nós sonhamos com a cura do câncer. Mas, matematicamente falando, tecnicamente falando, a gente sabe que no dia que se anunciar a cura do câncer, para a Previdência, é um abalo terrível. Porque significa dizer que aquelas pessoas que eram acometidas da doença, que já tinham expectativa de vida menor, ela agora vai viver muito mais. Se ela vai viver muito mais, ela vai precisar de mais recursos aqui. Em Previdência, tudo faz diferença. Eu vou dar aqui para vocês 2 diferenças em que as pessoas às vezes nem se tocou que havia essa diferença. Certo? Dos grandes abalos que foi dado na Previdência brasileira, na Previdência pública, nos anos 60, foi a pílula anticoncepcional. Ela deu um abalo terrível. Uma pílulazinha, um bichinho desse tamanho, quase nada. Mas que interferência que tem? Vamos imaginar. Nós temos no Brasil uma Previdência chamada do modelo, né, de repartição simples. Você pega o dinheiro de quem está trabalhando e joga lá para quem está recebendo. E você vai esperar que as gerações futuras, o que se chama de pacto de gerações, entre gerações, que essas gerações futuras tenham gente suficiente trabalhando para pagar o seu. E até os anos 60 isso era uma maravilha. Por quê? Porque as famílias eram enormes. Eu sou de uma família de 11 filhos. As famílias eram enormes. Então, quando o pai perdia a capacidade laboral, quando ele se aposentava, não podia mais trabalhar, daqueles 10, 12, 11, 15, 18 filhos que ele tinha botado no mundo, nos mínimos tinha 5 trabalhando para financiar a aposentadoria dele. Veio a pílula anticoncepcional, veio o preservativo e implantou compulsoriamente um controle de natalidade. Então as famílias passaram a diminuir. Quando elas passaram a diminuir, para aquele sistema, aquilo ali já não dava mais certo. Porque as famílias diminuíram. Na hora que ela diminui, essa pirâmide começa a se inverter. Daqui a pouco nós vamos ter menos gente no mercado de trabalho e mais gente trabalhando. Aliás, e mais gente aposentado, recebendo pensão. Então essa pirâmide se inverte. Isso sem falar na questão das crises financeiras que o país passa, e aí vem o desemprego, e quando vem o desemprego vem menos contribuição. Então isso, gente, deu um abalo enorme. Nos anos 60, faz 50 anos que os técnicos dizem, olha, vamos ter que rever esse modelo de repartição simples. E ninguém fez nada. Chegamos aonde chegamos. Chega agora nos anos 80, 90, né, nos anos 90, lá vem outro comprimidozinho que deu outro abalo na Previdência, o tal do Viagra. Deu um abalo terrível. Por que ele deu um abalo? Porque até o surgimento do Viagra, ou né, dos outros vasodilatadores que tem aí, senão eu fico fazendo propaganda do Viagra, são muitos, né? Então, assim, até lá, morria um homem com 70 anos de idade, 75, 80, ele não deixava filho menor para receber pensão, não.
Ele deixava uma esposa, que já tinha a faixa etária dele, que demorava mais um pouquinho a morrer do que ele, porque a mulher vive mais, mas ela tinha também, já se sabia a previsão que ali era mais 10, 15 anos no máximo. Hoje, depois do Viagra, o cara morre com 70 anos, ele deixa uma criança de 2, 3 anos de idade, que vai ser pensionista. E essa criança não é filha da velhinha dele, não. É filha de uma cabocla nova, de 30 e poucos anos, que vai viver até os 80. Entendeu? Que vai viver até os 80. Então, quando a gente trata de previdência, né? Parece que tem alguma velhinha aí que perdeu o velho. Bom, então veja bem, é preciso que a gente entenda que previdência é assim, são coisas muito minuciosas, então você não pode partir para gerir uma previdência, para gerir um fundo de pensão, se você não tiver conhecimento desses detalhes da previdência, certo? E isso que eu estou dizendo aqui é uma coisa simples, porque quando você bate na questão do mercado financeiro, gente, isso é muito mais terrível, porque às vezes você faz uma aplicação, certo? E a aplicação, ela não deu certo. Teve um banco aqui, nos 2000 e alguma coisa, 2004, 2003, 2004, entre 2003 e 2005, um tal de um Banco Santos, que quebrou aqui. E esse banco, o que ele levou de dinheiro, de fundo de pensão e de previdência mesmo pública, as aplicações, eu conheço alguns que aplicaram 3 dias antes do banco fechado, do Banco Central fazer a intervenção e fechar o banco, e aplicaram muito dinheiro. Certo? 20 milhões, 30 milhões. Se aplicou, 3 dias depois o banco fechou. Aí o banqueiro levou o dinheiro dele. E até hoje, esse dinheiro não voltou, porque até hoje esse banco encontra liquidação, outro lá comprou e ninguém deve, você não sabe mais quem deve. E aí, você que lida com previdência, sabe qual é a situação mais difícil no momento desse? É você saber se a equipe administrativa que aplicou aquele dinheiro aplicou enganada, ou já aplicou sabendo que o banco ia quebrar. Né? Então a gente vive num país que, infelizmente, o princípio constitucional é de que todos são honestos até prova em contrário. Mas nós vivemos hoje uma situação inversa. Hoje todos são suspeitos, no mínimo suspeitos, até prova em contrário. Né? Até prova em contrário. Então tem muitas situações que a gente sabe que aquela aplicação, a gente imagina, né? Que aquela aplicação foi uma voada que o cabo deu. O nego chegou lá e ofereceu uma coisa muito boa e ele foi na usura. Mas tem muitas situações que a gente sabe que não foi o conluio. E como é que você vai saber disso? Então, para isso, é preciso que você tenha conhecimento do que você vai fazer. E para que a gente tenha conhecimento, é preciso que as entidades façam, entidades classistas, elas façam curso, elas façam capacitação, e o grupo, não pode ser só 1 ou 2. Ninguém pode apropriar do conhecimento só 1 ou 2 pessoas, né? Porque as pessoas são mortais. Gente é mortal, gente adoece, entendeu? Então você precisa ter um grupo bom que possa discutir aquilo ali. E esse grupo, ele tem que estar em constante aprendizado, porque isso muda, mas muda mesmo, certo? Então, para que vocês tivessem uma noção do que é, depois, claro, o Júlio está aí para explicar para vocês a situação específica, né, da previdência de vocês. E aí ele vai dizer porque mudou, né? Claro que isso dá para explicar, se você pegar a lei, dá para explicar direitinho, certo? Vocês aqui não tinham, não estão já acompanhando, então não dá para entender assim, não dá para adivinhar, certo? E acredito que muitos de vocês, se realmente soubessem exatamente como é, talvez não tivesse um fundo de pensão, tivesse aplicado em outra coisa, certo? Porque se chama de previdência, fundo de pensão, porque como a previdência é uma coisa de muito longo prazo, né, 30 anos, 35 anos, então é claro que os índices, né, os rendimentos, eles são diferentes, eles são diferenciados, e tem que ser mesmo, certo? E precisam ser bem administrados, precisam ser bem geridos, né? E o que eu digo a vocês é que vocês têm uma preocupação, certo? De começar a procurar entender. A internet está aí, gente. O mundo está aberto na cara da gente. Então não adianta você, não, pode começar. Você começa pela lei. As leis que regem os fundos de pensão. Lei Complementar Federal 108 e 109. Uma diz, dá os parâmetros gerais, diz como é que pode ser e tal. E a outra vai definir cada modelo, cada forma. Certo? Se o fundo, ele é, aquela previdência, né?
aquele fundo de pensão, se ele é de caráter fechado, se ele é de caráter... Quando, né? Se é, não. Quando é um, quando é outro, quando é misto. Então, vocês vão aprender isso aí. Se começar, vai lá, entendeu? Bota a nota, vem para o sindicato. Oh, que diabo é isso aqui? O sindicato vai dar um jeito de arranjar alguém que explique a vocês. E vocês passam a frequentar a casa de vocês. Vocês não podem vir no sindicato só num dia que vocês tiveram uma dúvida enorme que tem que tirar. Não, vocês têm que ir aí para se reciclando e aprendendo. Daqui a pouco vocês, olha, eu quero ser candidato para ir lá para o conselho, né, do meu fundo de previdência. E aí você vai, não só com aquela visão política, não só com aquela visão social, porque se você não tem dinheiro, você não consegue realizar a necessidade, o desejo político nem social. Então precisa de conhecimento, certo? Então, vamos para o conhecimento. Precisa que a gente entenda o seguinte, por que eu tenho que fazer um fundo de pensão? Né? Porque muita gente faz um fundo porque pensa que é obrigado. Muita gente faz porque pensa que é obrigado, certo? Se você disser, e se eu quiser aplicar em outra coisa? Porque se você partir do pressuposto de que você fazendo uma aplicação do seu desconto previdenciário, se você pegar qualquer pessoa do mercado financeiro, fulano, você está aqui comigo. Simples, gente que faz uma aplicação simples, né? E aí você disser, faça aqui uma projeção. Hoje eu pago tanto. Se o cara fizer uma projeção para daqui a 30 anos, mulher, ou 35 anos, homem, em determinada aplicação conservadora, não precisa ser muito uma coisa, sabe, muito arriscada, não. Vocês vão se surpreender com o volume de dinheiro que vocês terão lá daqui a 30 anos, daqui a 35 anos. Você vai se surpreender com isso. E você vai dizer, porque a minha previdência não está dando. E aí muita gente vai começar a dizer para o governo, olha, eu não quero mais pagar previdência. Certo? E na hora que o governo sentir isso, ele vai ter que modificar. Alguém já viu o governo falar, discutir reforma da previdência? Todo dia ela está aí na cara da gente, na mídia. E o governo, o que é que ele diz? Se não fizer a reforma hoje, a previdência vai quebrar. Se não fizer a reforma hoje, no futuro você não vai receber. Está aí a Europa. Está aí a Europa, gente. Está aí a Europa. É verdade. Se você tiver a questão previdenciária não controlada, até a Europa quebrou. Mas se você tiver ela sob controle, não tem como quebrar. A previdência não quebra, não. Não é para quebrar. Ela não tem como quebrar. Certo? Então, o que o governo coloca é isso. Eles olha, está quebrado. O que é que nós vamos fazer? Vamos reduzir o seu benefício. Nós vamos ter que aumentar a sua idade. Nós vamos ter... Eu nunca vi ninguém falar na revisão do modelo. Por que não se fala na revisão do modelo? Porque, veja bem. Como é que está meu tempo aí? Tá bom ainda? Bom, então como é que a gente tem? Vamos imaginar. Nós temos aqui um modelo de previdência. Certo? Aí chega o governo e diz, olha, esse modelo de previdência, rapaz, essa previdência está ruim, nós vamos ter que organizar, vamos ter que rever benefícios, vamos ter... Por que são os benefícios? É o modelo que está ruim? Se for o modelo, vamos trabalhar a partir do modelo, certo? Mas o governo chega e diz, não, vamos diminuir o seu benefício, o valor, vamos aumentar o seu tempo, vamos tirar você aqui, a gente só lhe paga tanto e você agora vai para uma previdência complementar. E o fundo de pensão quer você lá. Então, se ele quer, porque não é ruim. Por que é que o governo está abrindo mão disso? Abrindo mão para ele também. Porque na hora que você vai para lá, se você ganha 10 mil aqui e você contribui sobre 10, se você for para lá, você passa a contribuir só sobre 5 aqui. Isso é renúncia de receita. Por que ele está renunciando essa receita? Então, se você tem um abalo aqui na sua previdência, mas você vai continuar com o mesmo modelo, então significa assim, nós temos aqui uma situação, onde a gente tinha um recurso para cá. E esse recurso não está dando. Ora, se nós não vamos alterar o modelo, vamos continuar com o mesmo modelo, então a gente tem que saber exatamente aonde foi que houve a falha, por que é que tem esse déficit, quanto tempo nós vamos levar para cobrir esse déficit, certo? E quanto é que precisa do aumento da alíquota para cobrir esse déficit. Terminou. A gente continua o modelo. Mas se o governo nunca diz, ele só diz que você tem que mudar, tem que diminuir o valor, você tem que perder benefício tal, perder benefício qual... né? Ele aumenta os critérios, aumenta as condições, as exigências para você alcançar o benefício. Então, se o modelo vai continuar, gente, tem alguma coisa errada. Se não vai continuar, tudo bem. Então, vamos rever o modelo. Qual é o melhor modelo? É o de capitalização? É aquele que a gente guarda e o dinheiro ele vai render? Não sei. Não dá para dizer assim, a queima-roupa. Mas o certo é que existem outros modelos. Então, vamos fazer o estudo dos modelos. Certo? Porque se a gente não fizer o estudo dos modelos... significa dizer que você tem um valor, então você tem
um intervalo onde deu o déficit, você tem que cobrir aquele déficit. Aí você tem que saber quanto é que você vai pagar, por quanto tempo vai pagar, certo? E quando é que você vai sanar aquela situação. É mais ou menos assim. Em casa, você tem alguém, um dos dois, marido ou mulher, um dos dois, em regra, cuida das finanças lá. Um ganha o dinheiro, ou os dois, e um deles lá administra. Vai pagar lá as obrigações. Aí vamos imaginar que seja a mulher que está cuidando disso. E aí você chega todo mês, pegou o seu dinheiro, olha, está aí o dinheiro, e você ganha determinado valor. E quando chega um determinado mês, a mulher, o marido, aquele que cuida das finanças, chega e diz, olha, o dinheiro não deu não, faltou tanto. Aí você, foi. Você pega, enfia a mão, tira o dinheiro, entrega e tá, completou. É assim? Claro que não. Você diz, não deu por quê? O que foi? Né? Qual foi a conta nova que apareceu? Qual foi a dívida que apareceu? Então vocês vão saber o que foi, e aí vocês vão sentar, porque o dinheiro é o mesmo. O dinheiro não vai mudar. Então você senta, aí você vê o que foi que houve. Não, houve realmente é porque apareceu. Eu tive aí 3 multas de trânsito que não estava previsto aqui. Então vamos diluir isso aqui, a gente vai pagar isso em tantos meses e tal. Continua tudo do mesmo jeito que você sanou. É assim que a gente faz. Não é você chegar como se chegam com os fundos de pensão, como se chega com a Previdência e diz, o dinheiro não está dando. Agora nós vamos aumentar sua alíquota em tanto. Vamos diminuir sua... Por quanto tempo? Não, vamos lá. Não. Eu estou sendo chamado para pagar uma conta e eu quero ver a fatura. Eu quero saber o que é aquela conta. O que foi que eu gastei e por quanto tempo eu vou pagar aquilo. Certo? Na Previdência, nas previdências públicas, isso não acontece, sabe? Isso não acontece. O cara chega e diz, olha, tanto... Nós tivemos de 98 para cá, nós tivemos um aumento de alíquota, nós do serviço público, a gente pagava 8%, passou para 11%, né? Agora, já tem a proposta da gente passar para 14%. Né? E se o governo tivesse conseguido fazer a reforma previdenciária, como ele queria em dezembro do ano passado, a gente já estava com a previsão de 17%. Já tinha uma previsão de 17%. Então, a gente não tem informação nenhuma por quê. Que déficit é esse, de onde ele vem, quanto tempo a gente vai passar para sanar, né? E parece que vai ser a vida toda, porque sempre vem reforma aumentando o déficit, aumentando o desconto ou reduzindo o benefício. Quando você chega para o fundo de pensão, aí você já tem essa explicação. Né? Porque no fundo de pensão há um controle maior, porque tem que haver mesmo, né? As contas são individualizadas, certo? Então você sabe que houve um erro aqui, ou que não tenha sido um erro, vamos imaginar. Não, o mercado financeiro, né, não foi favorável dos meses tais. Em vez de a gente ter rendimento positivo, nós tivemos déficit. Né? O rendimento foi negativo. Então a gente teve que devolver dinheiro. Aí ele vai dizer a você, a gente precisa de tanto tempo, tal. Só que é tanta coisa minuciosa, tanto detalhe, que não é nem que o fundo de pensão não queira explicar, é que a gente não tem o alcance de entender. Então, quando ele começa a explicar, a gente, não, tá certo, então eu vou pagar esse negócio. Né? Vamos pagar esse negócio. Até os Correios estão com esse problema agora. Né? Ele está com esse problema. Muda um sistema, vocês tinham, por exemplo, GEAP Saúde, GEAP Previdência. E aí, de repente, mudou, agora não pode ter mais a saúde é uma coisa, a Previdência é outra. Você diz, eu sei lá como é, eu não sei que eu vim pagando esse negócio aí, um para lá, outro para cá, agora... Quer dizer, você não sabe o que foi. Porque você não teve tempo de ir atrás, porque você foi, mas não entendeu, a explicação técnica era tão grande, né, que você não teve paciência de entender. E aí, você não sabe o que foi. Mas tem a explicação. Né? Tem a explicação. E a explicação, ela é óbvia, ela é lógica. Certo? Você não pode juntar dinheiro de previdência com dinheiro de assistência. Saúde é assistência. E assistência é um saco sem fundo, não tem dinheiro que encha ele nunca. Então, se você tem o dinheiro da Previdência, que está sendo guardado aqui, para você receber no futuro, e você joga parte desse dinheiro no saco sem fundo da assistência, no dia que você precisar, não tem lá. Certo? E nós fomos enganados por muitos anos, quando o cabo chegava e dizia, olha, eu vou dar um exemplo aqui do estado do Rio Grande do Norte. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos um sistema de Previdência que foi criado em 1965, ok? Que era o IPE, foi criado o IPE. E como tem muita gente aqui do estado, o que eu vou dizer aqui, alguém vai se lembrar e vai ter conhecimento também. Então, nós tínhamos no IPE, quem era do estado, no fim do ano, a gente tinha uma linha de crédito chamada crédito natalino, que era assim, no fim do ano, o servidor do estado recebia 1/14 salário. Ele recebia o 13º do salário dele, e aí a Previdência tinha tanto dinheiro
que ela olhava assim e dizia, não é dinheiro demais. Então ela reservava o dinheiro de 2, 3 folhas para frente, e o que sobrava ela pagava 1/14 de salário para todo mundo. A gente achava isso uma maravilha. Nós tínhamos um centro clínico, que era um centro de saúde só para o servidor do Estado, né? Que aí ele tinha dentista, ele tinha pediatra, psicólogo, cardiologista, escambau ele tinha lá. Tinha todas as modalidades, tinha tudo. Prédio de 5 andares, onde tinha tudo lá sobre saúde. Você ia lá e tal, você era servidor do Estado. Nós tínhamos uma linha de crédito chamada patronal. A patronal era assim: você matriculava o seu filho no mês de janeiro na escola, aí você pegava as despesas, as notas do material escolar e da matrícula, ia lá, o IPL dava 50%. Nós tínhamos um programa chamado Conjuntos Residenciais. Nós financiávamos residência para servidor de baixa renda. Né? Todo município do estado do Rio Grande do Norte tem um conjunto do IPE. E a gente achava isso maravilhoso. Como maravilhoso, gente, aquele assistência, esse dinheiro, essa cortesia que o governo estava fazendo, dando esse negócio tão bom a gente, era com o dinheiro da gente mesmo. Ele pegava lá do IPE e dava para a gente. Por quê? Porque o administrador não sabia que aquele dinheiro era para daqui a 30 anos. Agora, nos 30 anos depois, o cara que chegou lá, essa parte não tem mais dinheiro, não. Eu gosto muito de lembrar eu tive uma experiência. Eu morava em Mossoró e morei em Mossoró até 82, quando eu vim embora para Natal. E aí a gente tinha, na sexta-feira, tinha a ABB, tinha um clube lá, a gente ia jogar uma sinuquinha, tomar uma cerveja e tal. E eu me lembro que eu tinha um Fusca, e o Fusca, ele tinha um Fusca daqueles antigos, que a calota dele era só como se fosse um copinho assim, né? Era um copinho assim, só cobrindo aquele parafuso. E eu me lembro que eu cheguei lá na ABB, e o pastorador olhou, tinha perdido, alguém tinha roubado, eu acho. Aí ele olhou e disse, olha, o senhor tá sem a calota aí. Eu arranjo uma para o senhor, eu digo, quero não, deixa a bichinha aí, você vai roubar do outro carro. Não, vou roubar do outro carro não. Digo, não, mas não quero não. Entrei, quando eu voltei, era do meu lado assim, né? Quando eu voltei, ele mostrou a calota lá, só aí, ó. Tava a calotazinha lá, bonitinha e tal. Eu disse, você roubou isso de onde? Não roubei não, senhor, e tal. Deu um trocado dele e fui embora. Quando eu cheguei em casa, estacionei o carro, minha garagem era muito imprensada, eu saía pelo outro lado, né? Quando eu saí pelo outro lado, ele tinha tirado a calota desse lado e tinha botado desse, né? Então, assim... Então, isso, gente, isso é a mesma coisa da questão da Previdência, né? Por anos, nós recebemos as casas populares, por ano nós recebemos assistência médica, gente, tudo com o dinheiro da gente, tudo com o dinheiro da gente, quer dizer, o cara fazendo cortesia com o seu próprio dinheiro, certo? Aí agora, quando a gente chega lá, aí não tem mais o dinheiro, e o fulano, aquele fulano que mal administrou, né? Aquele que administrou mal, o que foi que aconteceu com ele? Nada. Alguns morreram, né? Outros, o que ele queria ali era ganhar o voto, porque a Previdência tornou-se uma espécie de prêmio de consolação para quem perdia a eleição, e na Previdência ele ia trabalhar, como era a nível estadual, ele ia tentar outros votos. Pronto, ele fez a parte dele, fez a graça, pegou meu dinheiro, fez uma graça comigo, eu agradeci e acabou. E ele não paga mais nada, certo? E agora somos nós que temos que pagar essa conta. E eu não sou contra não que a gente pague. Agora vamos pagar sabendo o que estamos pagando, por que estamos pagando, né? E quanto tempo nós vamos passar pagando. Ok? Gente, já recebi aqui uma intimação aqui, certo? Então, assim, meu tempo aqui vai dar uma esgotada, eu vou ficar por aqui e agradecer a vocês terem ouvido, e se depois, se for o caso de abrir para alguma pergunta, né, assim, para a gente encerrar o tempo, vai ficar aí com o coordenador da mesa. Muito obrigado.